eu fui uma criança que eu assumi muitas responsabilidades desde muito cedo. E por que vocês vão escutar porque eu estou contando isso e aonde eu quero chegar. Quando eu voltei para a escola, que aquele ano foi perdido, fiquei reprovada, foi a única vez que eu fiquei reprovada na escola, foi na terceira série, quando a minha casa pegou fogo. E o ano foi perdido, que foi meados, foi época de balão, época de São João, né? Época de muito balão, e a fábrica era de produtos químicos. Fazia espuma para travesseiro, para colchão. E eu perdi aquele ano. Para mim, olha, foi um arraso, foi um sentimento de perda tão grande que eu chego a sinto uma dor até hoje, e eu era criança. Bem, voltei para a escola, da terceira série do outro ano, repeti a terceira série novamente, tentei ainda agilizar para ver se passava, mas não deu, era muita matéria que tinha perdido, né? E não deu, voltei novamente. Bem, aí terminei o primeiro grau, já morando em outro lugar, a vida se organizando. Quando eu passei para o ensino médio, meu sonho era ser professora. Isso mesmo, ser professora. E eu dava aula quando o professor faltava. A Laura era a chefe lá da turma, era a chefe do Grêmio, que o colégio era grande. E eu era sempre a líder da sala. E o que aconteceu? Quando eu... Estava tudo certo, porque eu ia fazer magistério, que eu amava dar aula. No ano que eu me matriculei para o magistério, que era à noite, porque eu já estava trabalhando no período da manhã, porque eu tive que começar a trabalhar cedo para ajudar em casa, acabou o magistério no turno da noite. O diretor disse que não teve muita procura, que ia passar para o turno da manhã e se não tivesse procura ele ia terminar com o magistério. Gente, eu falei, meu Deus, só tinha contabilidade e o famoso científico, que era todas aquelas disciplinas para a pessoa fazer vestibular, que eu falava que não se formava em nada. Falei, não, eu tenho que ter um segundo grau técnico, vou fazer contabilidade. Gente, mas eu detestei. Sabe o que é detestar? Com todas as minhas forças. Eu falo que a contabilidade só prestou para mim para eu conhecer o direito, porque eu tinha aulas de direito geral, né? Um apanhado assim. E eu fiquei fascinada já naquela época com o direito, né? Falei, interessante essa matéria. E eu, como tinha essa sede de justiça, de fazer justiça, né? Eu guardei aquilo, arquivei. Guardei a frustração de não conseguir ser professora e fui estudar contabilidade, arrumei estágio na contabilidade, terminei o ensino médio fazendo a contabilidade, né? Mas não rendeu, gente. Eu não consegui bancar. Não consegui segurar a contabilidade, sabe? Aí estudavam os cursos, fazia outro, fui estudar departamento pessoal, fui estudar RH, foi aonde eu me encontrei. Porque eu ainda não tinha condições de fazer a faculdade. Eu trabalhava para ajudar dentro de casa a comer. Então eu não tinha como pegar o meu dinheiro do meu trabalho e pagar uma faculdade. Não tinha condições, né? Porque a minha família contava com o meu dinheiro. Eu era o maior salário dentro da minha casa, porque eu sou a mais velha dos irmãos. Nem meu pai ganhava mais do que eu, nem minha mãe. Eu era o maior salário. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer uns cursos de especializações com que eu me identifique. Aí eu fiz esses cursos de especialização, né, técnicos, de departamento pessoal, de RH, e tudo me encaixava. Eu achava que dava para fazer aquilo. Não, isso eu sei fazer, isso eu consigo fazer. Aí tinha curso de informática, que a informática estava começando, fazia o curso de informática, porque eu ainda sou do tempo da datilografia, escondendo a minha idade, mas eu tenho que falar, né, gente? Eu ainda sou do tempo da datilografia, mas depois veio a informática, a gente fez o curso de informática, mas aonde que eu quero contar um pouquinho dessa história? Por que me gerou essa insatisfação? O que gera? Hoje eu vejo as mulheres, principalmente as mulheres... Ó, temos um homem aí na live. Boa noite, doutor Alberico. Seja bem-vindo. Então, assim, o que acontece? Essa insatisfação
da mulher, até do homem, que nós temos homens aí na live, eu não me importo em nenhum momento de falar com todos, somos todos um, né? São todos seres humanos. Às vezes a gente está numa insatisfação, numa busca por uma vida profissional, que a gente tem que escolher um papel, tem que escolher uma carreira, isso é bacana, mas às vezes eu sempre me vi fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Todo lugar que eu entrei eu acabava sendo líder, eu acabava despontando para outros tipos de trabalho. Então eu falava, gente, que inquietação é essa que eu carrego de buscar conhecimento, essa inquietação de estar sempre buscando aprender, essa inquietação de melhorar sempre, né? Eu falava assim, não é legal. Por que eu sou tão inquieta assim? Então, quando eu consegui fazer uma faculdade, já casada, com a ajuda do meu esposo, minha filha já ficando mocinha, né? Vai cortar um pouco a história. Eu optei pelo direito. Até trabalhei aqui com o Dr. Alberico, que está na live. Conheci o direito, porque eu fui trabalhar no núcleo de prática jurídica de uma faculdade. E o direito se deslumbrou à minha frente. E eu falei, gente, gostei disso. Eu acho que eu quero isso para minha vida. Vou estudar isso. Né? E essa fome também de justiça, que a gente que vem de família humilde, a gente tem essa fome da justiça, de defender os fracos e oprimidos, de fazer justiça, de trazer os direitos das pessoas. E fiz o direito. Não consegui terminar nessa faculdade, depois migrei para uma outra faculdade mais perto da minha casa, mas terminei o direito. E continuei trabalhando, comecei com trabalhista. Da trabalhista, eu vi que aquilo não aquecia mais meu coração. Eu falava, não. Eu já saí da faculdade fazendo previdenciário e trabalhista. Previdenciário eu faço até hoje, né? Tem muitos clientes aí que os meus processos ainda não acabou. Mas a terapeuta veio antes da advogada. Eu já trabalhava com essa coisa do esoterismo, do esotérico, com cristais, com tarô, com cromoterapia, com reiki. E eu fui buscando porque era o que aquecia meu coração. É o que deixava meu coração quentinho. Então, eu era advogada, mas em outras horas eu fazia as minhas terapias para os clientes que já conheciam o meu trabalho, que já entendia do que eu fazia, e eu atendia. Eu advogava e atendia com as terapias. Só que eu não divulgava, não tinha Facebook, não tinha Instagram, né? E quando eu comecei a me questionar, o direito não tá me deixando tão feliz, não é isso, tá faltando alguma coisa, tá faltando, não sei o que é. Aí eu falei, não, você sabe o que é, respira, você sabe o que é. O direito cumpriu o papel dele na sua vida e agora é hora de você realmente deixar emergir o que você gosta realmente, o que você se sente realizado, o que seus olhos brilham, o que o seu coração aquece, que é cuidar do outro, do emocional do outro, do conflito do outro, trazer autoconhecimento para o outro. E eu resolvi assumir esse papel da Laura, né? Porque a Laura, ela é multipotencial. Só que na adolescência, a gente não é na faculdade, na escola, no ensino médio, no fundamental, no médio, na faculdade. Nós somos trabalhados, nós somos educados para escolher fazer uma coisa. Aqui no Instagram, nós somos colocados para escolha seu nicho, escolha a sua persona, né? Mas e a pessoa que é multipotencial? A pessoa que se encaixa, às vezes, em vários lugares. Como é que ela faz? Ela aniquila isso? Ela joga dentro da caixa as potencialidades dela? Então, assim, eu briguei muito comigo para assumir essa advogada terapeuta, sabe? Boa noite, querida. Vanessa, seja bem-vinda. Eu demorei muito... eu briguei, eu mesma tive que ir descascando tirando as camadas de cebola, né? Dentro desse autoconhecimento, para poder me assumir de verdade. Assumir a Laura, advogada e terapeuta sistêmica.
Eu gosto de usar o sistêmica porque é isso. É uma advogada que olha para esse humano, olha para o sistema familiar desse humano, enxerga além do que o cliente fala, expressa, o que está no sentir do cliente, sabe? Então, expressar isso é o que aquece o meu coração. Trazer esse cliente para o autoconhecimento, trazer esse cliente para, de repente, ele enxergar que o conflito dele, ele mesmo está criando, ou ele mesmo criou. Tem coisas que precisam ser judicializadas? Tem, gente. Claro que tem. Claro que tem. Mas hoje, boa noite, querida. Hoje, eu trabalho muito mais com a mediação de conflitos familiar, que foi o que eu me identifiquei mais, porque a mediação, para quem não sabe, a mediação ela pode ser feita em vários, na trabalhista, ela pode ser na parte civil, né? Em todos os âmbitos do direito. Mas o que eu me identifiquei foi a familiar. Por essa história de vida que eu carrego. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui, como ensinamento, como eu trilhei o meu caminho, que na minha busca, no meu caminhar, eu me descobri multipotencial e hoje eu uso todas essas ferramentas que eu adquiri no meu processo, na minha jornada, desde criança, eu uso no meu trabalho hoje. O RH, o departamento pessoal, a contabilidade, sabe? As terapias, sim, os cristais, o reiki, a mesa radiônica, a constelação familiar. A Laura Rodrigues, ela é um compilado de todas essas ferramentas. Não tem certo, não tem errado. É a minha forma de trabalhar. E cada cliente que vem para mim, dependente do que ele vai resolver, se é um cliente que vem buscar uma terapia, eu vou indicar a melhor ferramenta para aquele problema que ele se apresenta. Se é um cliente que vem buscar o direito, que hoje eu pretendo e quero e estou seguindo essa caminhada de trabalhar na mediação de conflitos, no extrajudicial, sem precisar chegar ao judiciário, sabe? Fiz parcerias para quando tiver que judicializar realmente, passar para esses parceiros e eu tentar resolver o conflito sem precisar chegar no judiciário. Não colocar na mão de um terceiro a resolução da sua vida. Fazer o cliente enxergar que ele pode trazer a solução com a outra parte. Trazer esse conhecimento para as partes, para eles terem o poder da vida deles, de decisão, na mão deles. É o que eu prego hoje para os meus clientes. Entendeu? Então, o que eu quero trazer para vocês é que a nossa história, honrar a nossa história, olhar para a nossa história, nos dá força de sermos quem nós somos hoje. De escolher o caminho que a gente quer trilhar. De escolher o futuro que a gente quer fazer. Foi esse o ensinamento que a minha história, um pouquinho só que eu contei para vocês aí, bem rápido, do que eu passei na infância, na adolescência, como eu tive que começar a trabalhar muito cedo, das responsabilidades que eu assumi, do caminho que tomou a educação na minha vida, é a minha história trilhada. É a minha história trilhada. Então, realmente, Vanessa, todas essas experiências que eu vivi na minha vida, que me fez descobrir qual era multipotencial, que eu podia fazer isso, que eu podia fazer aquilo, porque tudo que eu pego eu gosto de fazer perfeito, eu gosto de fazer bem. Eu hoje uso tudo isso, essa simbiose, esse compilado na minha vida profissional. Não tem certo, não tem errado. É apenas diferente, como eu costumo dizer para os meus clientes. Ah, mas a senhora é uma advogada, é diferente? Pois é, diferente. Eu sou advogada diferente. Essa sou eu, porque essa é a minha história. Eu tenho a minha vivência. Eu carrego no meu corpo, no meu DNA, na minha história,
do meu corpo físico, no meu emocional, no meu mental, todas as experiências que eu passei, desde o meu nascimento até hoje. E isso tudo contribuiu para me tornar a pessoa que eu sou hoje. E que eu vou trilhar ainda daqui para frente. Então, eu espero que isso dê força para vocês. Olhar para a história, para a nossa história, tem que ser motivo de nos dar força. Ao longo da semana eu coloquei várias caixinhas de pergunta. A sua história te traz peso? A sua história te traz tristeza? A sua história de vida te traz alegria? Traz vários sentimentos, gente. Tem momentos que nos traz tristeza, tem momentos que nos traz peso, tem momentos que nos traz satisfação, tem momentos que nos vai trazer alegria e tá tudo bem. Tá tudo certo. Eu tenho muito orgulho, sabe, Vanessa? Tenho muito orgulho da história que eu vivi. Teve momentos muito difíceis, muito difíceis, sabe? Na vida pessoal, como pessoa, como filha, como esposa, como profissional, como mulher. Mas são desafios. São desafios que fazem a gente crescer. No relacionamento, na vida familiar, na vida de mãe, falando aqui do ambiente feminino. Então, a minha história, eu honro a história que eu vivi toda até hoje e tento olhar para ela tirando todos os ensinamentos que ela pôde me trazer. Porque quantas coisas, e eu sou uma pessoa assim muito otimista, e eu me orgulho disso. Porque o otimismo, a força, a fé, a garra que eu tenho me fez chegar até aqui, porque eu era uma pessoa improvável. Totalmente improvável. De uma família muito pobre, sabe? Eu sou a única que tem curso universitário na minha família. Então, assim, estudar, se tornar advogada, fazer curso de especialização, tá aqui fazendo live para várias mulheres, para várias pessoas, contar a minha história. Isso é um orgulho para mim, sabe? É um orgulho, porque eu olho para trás e falo, nossa, eu passei por tudo isso para chegar até aqui. E hoje eu sou inteira. Hoje eu sou completa. Não perfeita, porque não somos perfeitos. Somos seres imperfeitos que buscamos a perfeição no dia a dia. Buscamos melhorar a cada dia. Então isso que nos faz ter garra, ter esperança, de continuar nessa busca, sabe? O que faz a gente levantar, acordar todos os dias, procurar ser melhor, procurar olhar para o futuro? Essa gana, essa ambição que, tendo medida, é apropriada. Porque eu sempre fui uma pessoa ambiciosa. A minha mãe brincava, hoje eu não tenho mais pai nem mãe, né? Meu pai morreu em 2011 e minha mãe morreu em 2018. Foram mortes muito doloridas, porque o que me traz dor não é a morte deles. O que me traz dor é assim, no momento que a gente ia conseguir, que eles estavam desfrutando da vida, aí foram embora. É só essa tristeza que me dá. Porque assim, a vida foi tão difícil para eles. Foi tão difícil quando eles podiam estar desfrutando um pouco, eles tiveram que ir. Mas tá tudo bem. Eu fico emocionada porque eu gostaria que eles estivessem aqui vivendo assim tudo que eles não conseguiram, né? Por causa de
Teve que criar filhos, teve que trabalhar o tempo todo, trabalhar para pagar contas, que a geração deles foi essa. Trabalhar o tempo todo para sobreviver, o tempo todo. Então, hoje, a Laura Rodrigues trabalha com esses padrões. Eu tive que trabalhar em mim esses padrões. De não trabalhar, ser workaholic, de só trabalhar, pagar conta e ter que mostrar que eu sou eficiente, ter que dar conta de tudo, ser a mulher trator. Nós mulheres temos que saber que essa luta acabou. Nós honramos muitas nossas ancestrais com essas lutas. Eu honrei minha mãe, meu pai. Honro até hoje, mas eu digo honrar na escassez não tem necessidade. Hoje eu falo para meu pai, para minha mãe, para meus avós, aonde quer que eles estejam, que eu possa honrar eles, sim, sendo próspera, vivendo uma vida melhor do que eles tiveram, tendo uma vida profissional satisfatória, sendo realizada como mãe, como esposa. Isso é honrar pai e mãe. Isso é honrar os que vieram antes. Porque quantos sacrifícios teve na nossa história para a gente estar aqui hoje? Quantos são independentes se você se deu, se você se dá com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, não importa. Quantos sacrifícios foram feitos na vida deles para nós estarmos até aqui, chegarmos até aqui e estarmos vivendo a vida que nós estamos levando hoje. Cada um teve a sua contribuição. Cada um, porque nós carregamos dentro do nosso DNA, no nosso corpo, um pedacinho da nossa mãe, do nosso pai. Na constelação familiar a gente fala que nós somos 50% mãe e 50% pai, né? Só que, além do pai e da mãe, nós carregamos um pedacinho de cada um dos nossos ancestrais. Porque a sua mãe carregava a mãe dela, um pedacinho da mãe dela, era fruto da mãe dela e do pai dela. A sua avó era fruto do pai dela e da mãe dela. Então vocês conseguem entender que nós, como pessoas, somos fruto de todos que vieram antes? E como é que a gente pode honrar todo esse povo, toda essa história de vida, de sofrimento, de alegria, de superação, fazendo diferente, fazendo melhor, fazendo por nós, pelos nossos, pelo nosso sistema, pelas pessoas que nos cercam, podendo olhar para eles e dizer, foi sacrificante a sua vida sim, foi feito o que você podia fazer e tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Cada um agiu do jeito que sabia e podia e deram o que tinham, porque a gente só transborda o que tá cheio aqui. Então a gente só dá o que a gente tem. Então, hoje, a Laura Rodrigues aqui, advogada e terapeuta sistêmica, quer transbordar toda essa vivência, toda essa história, tudo que ela viveu, todo o aprendizado e mostrar para as mulheres, dentro do meu trabalho, que a jornada pode ser mais leve sim, porque eu trilhei esse caminho de descobertas, de cura, de quebra de padrões. Agora, foi fácil? Claro que não, gente. Não foi fácil. Foi difícil pra caramba. E é difícil. Você olhar pra você e admitir suas fraquezas, suas deficiências, seus defeitos, mas se assumir por inteira. Essa sou eu. Vamos ver como é que a gente consegue fazer melhor aqui, com o que a gente tem. E foi esse o meu caminho. E está sendo esse o meu caminho. Então, entender e honrar faz muita diferença. Com certeza. Faz muita diferença. Porque você para de culpar a família. Você para de culpar os pais. Você sai do lugar de criança, sabe, gente?
Sai do lugar de criança, de esperar sempre o que o outro tem que fazer por nós. O outro, o pai, a mãe, o marido, o filho. E você ser a protagonista da tua história. Você fazer por merecer. Você correr atrás do que você quer. Você ser o realizador dos seus sonhos, das suas metas, dos seus desejos. Isso é ser adulto. É você, bater no peito e dizer, isso é minha responsabilidade. Não é de ninguém. Não é igual as pessoas falam, esperar a outra metade da laranja. Você tem que ser uma laranja inteira. A outra pessoa para vir, ela tem que somar. Se você tiver que dividir, você está tirando de você. Vocês conseguem entender isso? Que você só pode dar ao outro quando você tem sobrando? Senão você vai dividir. Então, não é esperar metade da laranja. Você tem que ser uma laranja inteira. Você tem que ser uma figura completa. Você tem que poder ter sentimentos para transbordar. Então, Laura, mas então como é que a gente consegue isso? Se curando, se olhando, se acolhendo, tendo auto-amor, se perdoando. Porque as pessoas hoje falam muito no perdão, mas eu não romantizo, não. O perdão é por nós, para nós. Independente do que qualquer outra pessoa tenha feito qualquer coisa com a gente trazer o perdão pra gente. De soltar aquilo, deixar embora o que não faz mais sentido. Fez até um dia, tudo bem, mas hoje não faz mais. Então, pra que guardar essa mágoa, guardar esse rancor, guardar esse ressentimento? Coisas que te paralisam, que te faz ficar estagnada, que te traz doenças, que te fere. Então, caminhar na nossa história é olhar um pouquinho para cada emoção, para cada sentimento que nós carregamos e que pode estar nos impulsionando, mas também pode estar nos paralisando. Porque às vezes a gente ainda precisa olhar para trás e ver aonde você está parada. Por quem você está esperando? Um reconhecimento, um sentimento, um pertencimento, que todos nós queremos pertencer. Seja a nossa família, seja a sociedade, seja o ambiente do trabalho, todos nós queremos pertencer. Então, olhem um pouco para trás, na história de vocês, e vejam como a sua história, o que ela está fazendo com você hoje. Se ela te paralisa, se ela te impulsiona, se ela te traz valores. Faça realmente, é o meu caminho. Eu faço da minha história trampolim. Faço da minha história uma injeção de ânimo. Sempre foi para mim. Para eu olhar para o futuro, criar metas, criar sonhos, ter desejos, ter esperança, ter fé. Sabe? Me contem aí, deixem aí escrito para mim. O que a história de vocês fazem com vocês? Impulsionam? A história de vocês impulsiona? Ou paralisa? Ou desmotiva vocês? Me contem aí, quero saber. Como a história de vocês traz vocês para a vida presente hoje? E como vocês olham para o futuro, com tudo que vocês já viveram? Tem alguma coisa para curar?
tem alguma coisa para ressignificar, então façam. Não é vergonha, não, gente, pedir ajuda, não. Nós somos seres que sempre vamos precisar um dos outros. Por isso que esse trabalho de terapeuta me orgulha tanto e me traz tanto satisfação. Porque às vezes a gente está no olho do furacão e a gente não consegue enxergar saída. Tem mulheres que vêm para mim e falam: doutora, eu não consigo, eu tô paralisada, eu tô me sentindo numa prisão. Só que a gaiola está com a porta aberta e ela não vê. Outro dia eu falei isso aqui na live. Muitas de nós estamos nos sentindo presas, mas numa gaiola dourada e com a porta aberta, com a corrente que não está prendendo o portão. Mas você vê a corrente e você não tem coragem de ir lá e tirar a corrente. Só deslocar a corrente de um lado para o outro. Agora, o que paralisa? O que prende? O que faz a gente ficar estagnada? É não termos orgulho dessa história. É não sabermos aproveitar o que foi de bom. O que trouxe de ensinamento. Muita gente falou aí, me impulsionem muito. Ai, que delícia. Parabéns. Parabéns é para vocês que impulsionam. Porque as nossas vivências, as nossas experiências é para nos impulsionar, para nos transformar, para trazer conhecimento, é para trazer evolução, amadurecimento. Por isso você viveu o que viveu, por isso foi como foi, para trazer todo esse amadurecimento que você tem hoje e que às vezes ainda vamos precisar daqui para frente. Vamos continuar buscando. Mas se a gente olhar para a pessoa que nós nos tornamos, quantas coisas a gente viveu? Como éramos? Como vivemos aquela emoção? Pode a época ter nos revoltado, ter nos deixado triste, ter nos magoado, mas olhe para isso hoje, com a maturidade que você tem hoje. Será que se tivesse sido diferente, você era a pessoa que você é hoje? Só se faça essa pergunta. Se faça essa pergunta. Então, o que eu quero deixar de ensinamento para vocês é que a minha história pode ressignificar a sua, sim. Porque a minha história me fez ressignificar crenças, padrões, emoções, sentimentos. Isso é o que a nossa história faz com a gente. Nos torna pessoas melhores, cada vez melhores. Pessoas que podem olhar para frente, podem ir além. Pessoas que vê o futuro, porque ela já tem uma história, ela tem uma jornada, ela já trilhou um caminho. Então ela pode olhar para esse futuro e se a jornada anterior não foi boa, ela hoje está abastecida, hoje ela tem conhecimentos de poder fazer diferente. Então a Laura hoje, que não é mais a Laurinha, mas a Laurinha está aqui guardada com todo o amor no coração dela. Hoje eu pego a Laurinha pela mão e falo para ela, hoje não precisa mais ter medo. Sabe? Você teve que lutar, sim. Você teve que adultecer, sim, muito cedo. Infelizmente, não brincou tanto, não teve as bonecas que você gostaria de ter, que merecia ter. Teve que tomar conta dos seus irmãos, sim, para sua mãe trabalhar, para o seu pai trabalhar. Teve que cuidar da casa, teve que começar a trabalhar cedo demais. Era tão pequena que tinha que pedir alguém para apertar a sirene do ônibus, que não tinha altura. Tudo bem.
Hoje a Laurinha sou eu. E a Laura adulta aqui olha para você, Laurinha, e diz: tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Então, vou carregar você comigo, com muito orgulho, com muito amor, com muito afeto, com muito acolhimento. E vamos juntas, com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento, com todo esse amor, com a nossa história, com a nossa verdade, fazer a nossa vida presente melhor do que foi a do passado e fazer um futuro melhor ainda. É o que eu quero deixar. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo. É o que eu quero deixar de ensinamento para vocês, gente. Então, o tema da live foi esse: como a minha história pode ressignificar a sua. Por quê? Olhar para a nossa história, acolher a nossa história dentro do nosso peito, do nosso coração, e fazer da nossa história força, motivação, que ela seja esperança, que ela seja impulso, que sirva sempre de gatilhos para a gente querer chegar, querer realizar nossos sonhos, nossas metas, nossos objetivos de vida. Seja na vida profissional, na vida familiar, não importa aonde você queira chegar. Isso é um pouco da minha história para vocês. Espero que tenha feito sentido. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vou deixar a live gravada para poder as pessoas assistirem com calma, porque agora à noite tem sempre várias lives, eu mesmo faço algumas aulas à noite, então não é toda noite que eu posso assistir a live dos amigos, das amigas, mas essa é um pouco da minha história para servir de força, de como a nossa história nos impulsiona, de como a nossa história ela ainda é presente, ela sempre estará fazendo parte do nosso presente e do nosso futuro. Porque você é a sua história. O que você é hoje, o que você se tornou hoje, o que você está se tornando cada vez mais, é fruto de todo o caminho que você trilhou, de toda a história que você trouxe, de toda a bagagem que você consumiu, que você criou. Tá bom, pessoal? Então eu agradeço a vocês aí pela atenção. Muito obrigada pela participação de todos. Que vocês absorvam um pouquinho só do que caber para vocês, do que servir para vocês. Porque como eu digo aqui sempre, não quero de jeito nenhum que concordem. Quero que vocês absorvam o que faz sentido, o que chega aí no coração de vocês. Tá bom? Beijo para vocês.